Boa noite, a paz do Senhor, amada igreja, de Jesus, é claro. É bom estarmos juntos novamente, meditando a palavra do Senhor. E hoje o Senhor tem algo muito poderoso, muito grandioso para nossas vidas. Nós vamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar, amém, irmãos? E a meditação de hoje está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1 e 2, amém? Por isso diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilom, Eufrates, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos meditar, amados irmãos, sobre as escolhas que nós temos feito, tá, irmãos? Sobre as escolhas, desde de uma simples escolha até uma escolha mais grave, escolha que nós deveríamos tomar mais cuidado, nós deveríamos estar mais centrados, nós deveríamos buscar a face do Senhor, para que o Senhor assim ele pudesse nos orientar, nos dar uma direção para que nós pudéssemos decidir. Amém? Nós temos aprendido e entendido que a vida do homem ela é feita de inúmeras decisões. Quando eu falo do homem, a mulher, a jovem, a criança, não é verdade? Nós estamos vivendo um período em que a nossa descendência, vamos dizer assim, a nossa primeira descendência, ela está muito próxima da gente, não é verdade, amados irmãos? Aí se nós fôssemos olhar, são os nossos avós, nós como pais, nós como avós, filhos, netos, e às vezes a gente consegue ver os nossos bisnetos, não é verdade? Então, o interessante é que é um período que dura, em média, da sua avó até o seu neto, até os seus bisnetos, talvez uns 25 anos mais ou menos, levam esse período aí. 25, 30 anos. Então, automaticamente, se você tem um filho novo, automaticamente teu filho já vai ter uma família, essa família já vai gerar filhos e assim vai. Então, em média de 25, 30 anos, você já consegue ver já algo da sua descendência. E o importante nisso é algo que aquilo que você aprendeu, os conhecimentos, os conceitos da vida, até da palavra de Deus, né? Porque nós vamos utilizar muito a palavra de Deus para exortar a nossa descendência, para que ela possa dar continuidade nos planos de Deus, amém? E isso para que nós pudéssemos tomar algumas decisões e a nossa descendência automaticamente, quando ela começa a nos observar tomando decisões, elas seguem no mesmo caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí uma importância, às vezes até da nossa descendência, às vezes está reduzindo de 25, caindo para 15, 10 anos. Nós já estamos vendo já filhos, netos daí a pouco, né, irmãos? Mas eu quero falar com vocês sobre decisões ainda, né? Porque Noemi e Elimeleque, eles moravam em Belém, terra do pão, terra em que a presença do Senhor se concentrava naquele lugar. Deus provia as necessidades dos seus, né? Como o Senhor Deus ele tem provido até os dias de hoje a necessidade daqueles que têm se buscado, daquele que tem se mostrado fiel a Ele. Deus tem suprido, Deus tem atentado para a nossa necessidade, não tem permitido faltar nada, não é verdade, amados irmãos? Então, Belém, terra do pão. A Bíblia vai dizer que houve uma grande fome em Belém. E esse casal automaticamente partiu da ideia de Elimeleque, né? Como todo mundo está vendo que as coisas estão ficando difíceis em determinado lugar, não é verdade? A primeira coisa que você faz é o que? É mudar, porque você tem família. Você precisa manter a sua família sustida, né? Alimentada, com vestimenta, com tudo que tem direito. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, amém? Quando você está na direção dele, ele está com a sua mão sobre a sua vida, amém, irmãos?
Então, eu estou falando para que você possa estar meditando em suas decisões. Interessante que esse casal tiveram dois filhos. As Escrituras vão nos apontar a respeito dos nomes que nós escolhemos para os nossos filhos, não é verdade, irmãos? Um nome. Você tem que escolher um nome. Algumas pessoas vão escolher um nome forte. Eu vou escolher um nome de um personagem da Bíblia. Não, de um super-herói. Mas você tem que estar ligada, porque você vai estar tomando uma decisão que você vai estar colocando um nome no seu filho. E é importante que você busque algumas informações sobre esse nome. Amém? E eu tenho certeza que Elimeleque e Noemi, eles tinham conhecimento disso, até porque o nome de Elimeleque é um nome muito lindo. Deixa eu ver se eu consigo entender o significado dele. Meu Deus. Meu Deus é rei. O nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. Olha, vocês compreendem? Estão começando a entender? Mas, amados irmãos, eles vão ter dois filhos e vão colocar o nome de um Malom e Quilom, que respectivamente significa doença e enfermidade, que é Malom, e Quilom, quase morto ou definhamento. Amados irmãos, isso para que você comece a pensar desde já, né, fazendo parte das suas decisões, sobre o nome que você quer dar à sua posteridade. Amém? Aí você vai ter netos, você vai ter bisnetos, e você tem que estar atento para que você possa estar orientando a sua família, né, a sua descendência, para que elas tenham esse cuidado. Por isso que eu falo também sobre um pouco eu chamo a atenção sobre a nossa descendência. Amém, irmãos? Bem, fechamos essa parte. A outra parte é quando Elimeleque e Noemi decidem sair de Belém, terra do pão, para ir para a terra de Moabe. Quando a gente vai olhar as Escrituras em Deuteronômio 23, do 3 a 6, vai falar sobre uma maldição que o Senhor Deus colocou sobre os Moabitas. Essa maldição ela surgiu desde o período em que Ló, né, ele teve um relacionamento com a sua filha e gerou filhos, e esses filhos fazem parte dessa tribo dos Moabitas. Então, até aí, eu creio que Deus ele não se agradou daquilo, não é verdade? Porque a filha de Ló, ela embebedou o seu pai, né? Embebedou Ló e gerou filhos. Mas o que ficou mais marcante, o que tornou-se maldição, foi no momento em que o povo de Deus estava saindo do Egito pelo deserto e o povo de Moabe, os moabitas, recusaram a dar mantimento ao povo de Deus. Então Deus amaldiçoou aquele povo. Então Deus, ele tinha recomendado que não queria que o povo de Israel se misturasse com os moabitas. Isso certamente era do conhecimento de Elimeleque. Amém? Porque eles eram muito bem informados, assim como a nossa descendência, nós nos preocupamos em passar informações para as nossas descendências. Então isso não foi diferente. Quando a gente examina as Escrituras, nós vamos perceber isso de forma bem concreta, forma bem sólida, amém, irmãos? Porque Deus ele recomendava que os pais ensinassem os seus filhos no caminho, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles vão para Moabe, então estavam saindo da terra do pão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Casa do Pão, para ir para Moabe. Moabe naquela época, amados irmãos, era um local de prosperidade, era um local em que bombava as coisas lá, estava num ritmo bem mais adiantado de qualquer um outro lugar do mundo. Amém? Moabe era assim. Então, além também de estar num lugar alto, uma fortaleza, ficava num local aproximadamente 1000 metros de altitude. Deixa eu ver se eu encontro mais algumas informações aqui, ó. Então o que acontecia? Era um local de ganho fácil e de projeção rápido, crescimento profissional rápido. Mas porém, era um lugar maldito, um lugar amaldiçoado por Deus. Então, atentem que Elimeleque colocou o nome nos seus filhos, nomes que não condiziam com nomes da descendência do Senhor. Não sei porquê, irmão. Não sei porquê.
mas foram a decisão que eles tomaram. E a outra coisa é decidir sair da terra do pão, da casa do pão, para ir para Moabe, um lugar que foi amaldiçoado por Deus. E aí, meu irmão, começam as coisas ruins. Aí começa a degradação porque Elimeleque morre, depois morrem seus 2 filhos já tendo sido casado. Um casou com a Orfa, outro casou com Ruth, mulher de Deus, mulher transformada, uma moabita de uma fé, ó Senhor Deus, que os irmãos sabem quem foi Ruth, amém? Ela diz assim, olha para Noemi, o Deus que tu adorar eu vou adorar, o povo que tu se juntar eu vou me juntar, o teu povo será meu povo, a tua nação será minha nação. Então Ruth, ela abandonou todos os costumes moabitas, que eram idólatras, para adorar apenas um único Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, amém? Mas o que eu venho chamar nos dias de hoje no que diz respeito à decisão, já que o nosso tema é cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas decisões, amém? As suas escolhas, as suas decisões, elas têm que estar pautadas nos planos de Deus, amém? Você tem que chamar Deus para te dar orientação nas suas decisões. Mas o interessante é que a mesma coisa vem para a nossa vida ministerial, amados irmãos. Às vezes nós recebemos convites, para mudanças, para outros ministérios. Tentamos até nos auto-justificar, dizendo assim, não tem problema, nós vamos nos mudar, mas é tudo para a obra de Deus, amém? A obra pode ser de Deus, porém os convites podem ser do diabo, do demônio, amados irmãos. Então nessa noite eu quero te chamar a tua atenção para as suas escolhas, amém? Eu já falei sobre denominação dos seus filhos, já te falei sair da terra do pão. Hoje a terra do pão para nós é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a terra do pão. Mas muitas pessoas estão abandonando a terra do pão para ir para o mundo, para ir tipo como Moabe, local onde que estão bombando. Mas se esquecem que também na casa do pão, na terra em que Deus ele julga, na terra em que Deus ele é o Deus, nós somos edificados, nós somos prósperos, amém? Nós somos amados por esse Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, nessa noite, quero chamar a atenção sobre as suas escolhas, tá? Nós que temos filhos, temos uma descendência surgindo, temos que estar atentos pelas escolhas que nós estamos fazendo, que os nossos filhos estão fazendo, as escolhas que eu estou fazendo, que vai repercutir nas escolhas do meu filho, amém? De repente meu filho está comprando o ingresso para Moabe, A gente olha para o mundo, a gente vê quantas pessoas morrendo, não é verdade? Morrendo, né? Às vezes filho de crente, descendente de crentes, não é verdade? Às vezes pais que se afastaram do Senhor Jesus, aí seus filhos seguem na linha, aí muitos têm morrido na mão do bandido, envolvido na droga, na perdição, no roubo, não é verdade, irmão? Morrendo jovens. Moabe. Então que nessa noite nós possamos estar meditando, nós possamos estar buscando, na verdade, a melhor decisão a tomarmos em nossas vidas, chamando a presença de Deus para que Deus possa nos ajudar, nos orientar sobre as nossas decisões, para que nós possamos identificar se elas estão nos planos de Deus ou se estão apenas nos meus planos, ou se as minhas escolhas estão sendo pautadas por influência do inimigo de nossas almas, do diabo, amém, irmãos? Que o inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Amém, irmãos? Então que nessa noite nós tenhamos o cuidado sobre nossas escolhas. Amém? Vou orar com você nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por mais uma noite de palavra, noite de ministração, ó Deus. Noite, Deus, em que nós queremos, ó Deus, chamar a Tua atenção, ó Deus, o Teu cuidado, ó Deus, para nos ajudar em nossas decisões, ó Deus. Nós temos visto o mundo, ó Deus, tomando decisões, ó Deus, mas indo no caminho para Moabe, o caminho da maldição, o caminho da terra maldita, ó Deus. Mas nós, como Teus filhos em Cristo Jesus, ó Deus, fortifica-nos, ó Deus, a nossa fé, firma os nossos pés, ó Deus, na Tua igreja, na Tua casa, ó Deus, no Teu altar, ó Deus, para que nós possamos tomar as decisões pautadas de acordo à Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Aquele, ó Deus, que tem tomado decisões erradas, ó Deus, que você ainda possa resgatar, ó Deus, para os Teus átrios, ó Deus, para a casa do pão, ó Deus, para que ele possa se firmar, ó Deus, e futuramente tomar decisões pautadas na Tua verdade. E assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
uma boa noite e até amanhã no próximo Pão Diário. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.